Como está? Que bom que você voltou. Vamos continuar a leitura da Bíblia. Hoje, Gênesis 3, 4, Salmos 2, Mateus 3 e 4. Amém? Vamos orar para entrar na presença do Senhor. Jesus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada por esse tempo, Deus, de leitura da Tua palavra com os meus irmãos. Que o Espírito Santo coloque em nós, Pai, entendimento, sabedoria, conhecimento e temor do Senhor. Que não seja uma leitura daquela, Senhor, que ao sairmos daqui nós nem lembramos mais, mas que seja uma leitura, Pai, na Sua companhia, Espírito Santo, e que seja para a ministração sobre a nossa vida, para nos orientar, para nos fazer te conhecer, Pai, e prosseguir em te conhecer. E que seja também para nos conhecermos e conhecer o seu propósito para nossas vidas, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Gênesis 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse. Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher ele disse: Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: Por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 4. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse:
Adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: Onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: Não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: Ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um homem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi neste tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Agora vamos ler Salmos 2. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e a despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-me advertir juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam.
Mateus 3 e 4. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já era posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como um pombo, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus, preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para que se cumprir o que tinha dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam num barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus.
Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? Encerramos a leitura, então, de Gênesis 3, 4, Salmos 2, Mateus 3 e 4. E nesse momento eu gostaria de orar, agradecendo ao Senhor por essa leitura e agradecendo por você. Você que está aqui pela primeira vez, conhecendo o canal, você que já conhece e você que entrou nesse propósito comigo, da leitura da palavra. E eu gostaria também de orar por cura. Ao final dessa oração, eu gostaria de interceder por mim e por você, no que nós precisarmos de cura. E traga aí à sua mente alguma doença, algum propósito de cura que você tem. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela tua presença, Espírito Santo, te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Obrigada, Pai, por esse despertamento que nós precisamos de leitura da palavra. Obrigada por nos despertar a meditar na palavra. Obrigada por nos despertar para o nosso relacionamento contigo, Jesus. Venha sobre nós, Pai, nos fortalecendo, nos mantendo na tua presença, Pai, nos mantendo nesse propósito de ler a palavra, de meditar e praticar a palavra. Nos ensine, traga sobre nós o espírito de entendimento, de sabedoria, de conhecimento e coloque em nós o temor do Senhor. Não nos deixe fazer nada, Pai, para vergonha do teu nome, não nos deixe fazer nada para escandalizar o teu nome, Pai. E nos faça, Pai, vasos de honra. Coloca suas mãos, Pai, sobre cada um de nós. Deus, eu venho agora interceder pela minha vida e pela vida, Pai, de cada um para o qual chegar esse vídeo, para o qual chegar a palavra. Que ela cumpra o propósito, Pai, para o qual ela veio. Que ela possa nos convencer, Deus, do juízo, do pecado e da justiça. Nos aproximar do Senhor Jesus. Nos despertar a nos arrependermos dos nossos pecados e a deixar de praticá-los, Pai. E nos convertermos ao Senhor, Pai, ao teu reino. Nos ensina, Pai, a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Pai, eu oro agora por cura, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor, por onde passava, ministrava cura e as pessoas eram curadas. Deus, agora em concordância com os meus irmãos, Pai, eu libero essa palavra de cura agora, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Cura na minha mente, cura nos meus órgãos, nas células, no meu sangue. Cura, Senhor, nos meus músculos, cura nos órgãos vitais. Pai, eu ministro cura também sobre os meus irmãos, que essa palavra onde chegue, Pai, que a tua presença pode estar sobre eles e que a cura se manifeste. E que haja, Jesus, um avivamento, Senhor, a começar por nós, a começar por cada um de nós, na leitura da palavra. Que nós não vamos mais, Pai, procurar, Pai, profecias vãs, mas que nós, Senhor, ao abrirmos a Bíblia, ao lermos a tua palavra, possamos, Senhor, ter acesso a toda a profecia que já está ministrada agora sobre as nossas vidas. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Durante a leitura da palavra eu senti algum mal-estar, mas eu creio que pelo poder da palavra e o poder do nome de Jesus, toda doença e toda retaliação sobre a nossa vida agora é quebrada em nome de Jesus e que Jesus possa te curar. Amém? Que você receba essa palavra, que você fique firme no propósito, que você leia, medita e ore sobre a palavra. Faça reflexão, busque leituras que possam adicionar a esse vídeo outras versões da Bíblia, se te esclarecer. Essa é a versão nova Almeida atualizada. Se você tiver outras versões da Bíblia, e durante o vídeo também eu vou variando, vou buscar
a versão atualizada, e eu tenho a JFA, e a gente vai buscando orientação na palavra e buscando no Espírito Santo como Ele quer ministrar nas nossas vidas, através desse vídeo, através dessa palavra, e que você passe esse vídeo para alguém que o Espírito Santo ministre aí sobre você, que você deva compartilhar essa palavra e inspire alguém a ler a palavra, a conhecer Jesus e se aproximar do Senhor. Amém? Obrigada e até o próximo vídeo.